Bom sábado a todos. O último sábado que eu preguei aqui, eu preguei do lado da minha mãe, então era um conforto melhor, né? Mas o Juninho me fez... Ela veio para frente, geralmente ela não senta no primeiro banco. Mas o Juninho me fez o convite e eu falei, Juninho, sábado? Tem nenhum dia da semana não dele? Tem, o sábado é o 7º dia da semana. Eu falei, tá, faz sentido. Mas que a gente possa, né, igual o Breno falou aqui, que Deus possa falar através de mim e que nós possamos sair daqui melhores do que entramos, né? Hoje, como o Juninho disse, nós vamos falar sobre a justificação pela fé. E com ela, vamos também aprender um pouquinho mais sobre o caminho da santificação. Precisamos analisar algumas coisas com esse sermão. O que é sermos salvos? Como nós podemos ter certeza que realmente estamos justificados por meio de Deus? Muitas pessoas, elas pensam que para a gente alcançar a salvação, a gente precisa ter boas obras. Por outro lado, muitas pessoas também pensam que nós podemos crer e viver do jeito que quisermos, que mesmo assim nós vamos alcançar a salvação. Qual será que é o equilíbrio entre tudo isso? Vamos abrir a Bíblia, mas antes eu peço que os irmãos se curvem para a gente fazer uma oração. Senhor Deus, nós estamos aqui humildemente, dispostos a abrir a Tua palavra e pedir o poder do Espírito Santo, para que possamos compreender a Tua palavra, que possamos compreender a Sua mensagem através desses versos e desse sermão, Senhor. Nos abençoe. É isso que eu te peço, em nome do Senhor Jesus, amém. Nós vamos abrir a Bíblia em Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Aqui está a base. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé, e não por obras. Mas o que será que isso significa na prática? Durante esse sermão, eu vou trazer alguns exemplos mais práticos para a gente conseguir entender melhor o que é justificação, o que é santificação. Às vezes a gente ouve essa palavra tão comum aqui na igreja e a gente não para refletir realmente o que ela é. E vou trazer também algumas ilustrações para ficar um pouquinho mais fácil. Então, era uma vez um príncipe que ele vivia num palácio grandioso. E ele tinha tudo. Ele tinha amigos, ele tinha um futuro brilhante, ele tinha as melhores roupas, tudo o que ele quisesse na palma da mão. Enquanto isso, nessa mesma cidade, vivia um homem muito pobre, mas muito pobre. E ele não tinha nada, ele não tinha roupas adequadas, ele não tinha um lugar seguro para ele dormir, ele não tinha amigos. E então, esse homem, ele, lógico que sonhava com coisas muito melhores, né? Ele não queria viver essa vida, mas ele entendeu que, por sua convivência ali com aquelas pessoas que mal conversavam com ele, né? Pelas circunstâncias, realmente, ele não poderia ter algo melhor na sua vida. Mas um dia o príncipe resolveu dar uma volta na cidade. E quando ele começou a ir para aquela cidade, ele encontrou esse homem. E ele, cheio de compaixão, começou a conversar com aquele homem. E ele começou a contar a sua vida. E ele chegou e falou dos seus sonhos, né? Mas ele sabia que a sua vida era insignificante. No fundo, ele queria ser amado, ele queria ser aceito, mas ele sabia que a vida dele não valia muito. E que podia ser que o príncipe nem desse bola para ele. Mas aquele príncipe era muito generoso. Então ele chegou e falou assim, nossa, eu me senti tocado. E a partir de hoje, você vai embora comigo. Você vai viver no reino. Você vai ter as melhores coisas que você quiser. Eu vou te dar as melhores roupas, as melhores comidas, e você vai se tornar um membro da família real. Aquele homem olhou e falou assim, tá,
tô surpreso, mas você não sabe quem eu sou. Você não sabe o que eu já fiz. Eu sei que isso não vai dar certo. Então, eu acho que eu não vou aceitar. E aquele príncipe olhou para ele indignado, né? E falou assim: não, você não está entendendo. Não me importa quem você é. Não me importa o que você já fez na sua vida. O que depende de você ir para o palácio comigo e viver comigo não é a sua escolha. E sim o meu amor e a minha vontade de te dar uma vida nova. Uma vida diferente, uma vida muito melhor. Então, aquele homem, né, tocado por essa generosidade, acabou aceitando e foi morar com o príncipe. E então, ele teve realmente tudo aquilo que o príncipe prometeu. Teve uma vida nova, teve coisas boas, muito melhores do que até ele imaginava. Irmãos, se fosse para ilustrar a justificação pela fé, essa seria a história. Nessa história, todos nós aqui somos imperfeitos, assim como aquele homem. Não temos nada se a gente for parar para pensar. Não podemos ganhar a nossa aceitação diante de Deus por nossas próprias ações, por nossas próprias forças, igual aquele homem. Mas, pela fé de Jesus Cristo, pela aceitação dele, nós podemos receber a graça e nós podemos receber a salvação. A justificação, ela é um ato de Deus para conosco, um presente que ele nos declara justos. Não por causa do que já fizemos, mas sim pela graça que foi concedida por Cristo através do seu Filho. A nossa parte é apenas aceitar esse presente com fé, assim como aquele homem fez, né, aceitar a oferta proposta, aquele presente. Para a gente ter uma definição simples do que é justificação pela fé, a justificação é Deus nos declarar justos, mesmo nós sendo pecadores. Se fosse para a gente olhar para nós mesmos e definir se vamos ser justos ou não, com certeza iríamos falar que não. Mas através dessa justiça que Deus nos concede, nós podemos sim ser considerados justos, mesmo com nossos pecados. Imagine um juiz perdoando a sua dívida, porque outra pessoa já foi lá e já cumpriu a pena. A gente não vê isso acontecendo no dia a dia, né? Mas isso é justificação. Deus, ele olha para nós, mesmo nós sendo pecadores, e nos declara justos por causa do sacrifício feito por Jesus. Em Romanos 3, 23 e 24, diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Todos nós somos pecadores, nós já sabemos disso, mas Jesus pagou o preço para que possamos ser livres do pecado e que a gente possa se reconciliar com Deus. Nós não podemos também aceitar que somos pecadores e está tudo certo. Nós temos que perceber que a justificação não é pelos nossos méritos, mas que nós temos sim a nossa parte nisso tudo. E ao longo do sermão nós vamos ver um pouco mais sobre isso. Pela fé, nós aceitamos o sacrifício de Jesus. Ele tomou o nosso lugar na cruz e nos deu a oportunidade de sermos vistos como pessoas justas. Um exemplo. Imagine, isso seria o sonho. Imagine você tem uma conta bancária, mas cheia de dívida. Uma dívida que você não sabe nem como pagar. Você não vê solução. Você já acha que aquilo já era. Ou eles vão vir bloquear seu CPF, sei lá o que eles vão fazer. Mas é uma dívida que você não pode pagar. E quando você vai um dia qualquer, entra lá no aplicativo do seu banco, você olha e Jesus já pagou tudo. E não é só isso. Além dele pagar, ele deixou um saldo para você infinito, para você usar. Essa é a justificação. É essa a grandiosidade de Deus. Ele não faz o mínimo, ele faz ainda mais. É como se um juiz pegasse um criminoso e falasse assim: olha, agora você está salvo porque o meu filho te salvou. Ele pagou o seu crime, né, a sua condenação. A santificação... Hoje o tema é justificação pela fé. E como eu disse, junto a gente trata sobre o caminho da santificação.
E a santificação, ela é um resultado da justificação. Enquanto a justificação de Deus, ela nos declara justos, a santificação, por outro lado, é um processo de nos tornarmos justos em nossa ação e no nosso caráter. Então, a justificação já está aí. A gente já conseguiu alcançar ela através de Jesus, que nos declara justos perante de Deus. Mas a santificação é um processo. E não é um processo que vai acontecer assim. É contínuo, é demorado. E às vezes a gente olha e a gente pensa que a gente não pode ser mais parecido com Cristo. A gente escuta sempre falar que a gente é a imagem e semelhança de Deus. Mas a gente tem que entender que por conta do pecado, a cada dia que passa, cada pecado que a gente comete, a gente se parece menos com Deus. E se não for, se a santificação, o processo dela, nós não poderíamos voltar atrás daquilo que a gente vem perdendo por conta do pecado. Nós não somos salvos pelas obras, nós já vimos isso. Mas a salvação genuína, ela sempre produz frutos bons. Frutos que são visíveis pelas outras pessoas. Precisamos entender que não acontece uma santificação do dia para a noite. É uma jornada que dura uma vida inteira, até Cristo voltar. E em João diz assim: eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos de Deus, precisamos do Espírito Santo para que isso possa acontecer. A santificação, ela ocorre através da obra do Espírito Santo. Ela requer um comprometimento da nossa parte também. Nós precisamos cooperar. Como? Nós precisamos ser submissos, nós precisamos lembrar sempre de orar e pedir forças para Deus, estudo da palavra. Na lição dos jovens, tem uma pergunta que fala lá assim: qual foi a última vez que você pediu para Deus que Ele te desse a mente de Cristo? E eu parei para pensar, eu nunca tinha pedido isso em oração. Eu nunca parei e pensei, Cristo, me dá a sua mente. E eu acredito que muitos de vocês talvez não tenham pensado exatamente dessa forma. E nós precisamos, através da oração, suplicar cada dia mais pelo Espírito Santo na nossa vida para que nós possamos voltar a ter a semelhança de Cristo. Vamos pensar na santificação como se fosse um jardim. Nós temos uma sementinha quando a gente aceita Jesus. E é essa sementinha que a gente vai lá e coloca para florescer. A santificação, ela é justamente todo esse processo. Eu não sou muito boa com plantas. Lá em casa morre até cacto. Mas se fosse para parar para pensar na vida espiritual, a santificação, ela é esse processo de regar, de ir lá, cuidar, colher, podar uma árvore que precisa ser podada. E quando ela cresce, então, e dá os frutos, nós podemos ver realmente que está dando certo a nossa santificação, a nossa santidade com Deus. Por que a justificação e a santificação são tão importantes, né? Para ser o primeiro tema da Semana das Primícias, às vezes a gente para pensar, nossa, mas será que é tão importante assim, esses temas? Vamos tentar contextualizar um pouquinho aqui. Nós tivemos Adão e Eva no jardim, onde eles foram e acabaram pecando. Se a gente fosse parar para pensar, teria sido possível os dois formarem um caráter justo, um caráter genuíno, simplesmente por obedecer à lei de Deus, se eles não tivessem pecado. Mas a partir do momento que eles pecaram, eles abriram ali um caminho para o desenvolvimento de toda uma natureza pecaminosa, onde nós somos frutos, né, dessa natureza pecaminosa, pois somos geração de Adão e Eva, e nós entendemos que nós herdamos essa tendência ao mal. O ser humano, por si só, ele tende ao mal. Ele não conseguiria, por suas próprias forças, atender perfeitamente a lei de Deus se ele não tivesse o poder do Espírito Santo junto, se ele não buscasse isso diariamente. Vamos ler Isaías 64, 6.
Aqui diz assim: todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como o trapo da imundícia. Eu vou parar por aqui. A gente para pensar nessa frase: todas as nossas justiças são como o trapo da imundícia. Se a gente for parar para pensar por nós mesmos, nós não teríamos justiça nenhuma. Cristo, ele proveu um caminho de escape para a gente. Onde Adão e Eva foram pecaminosos, não conseguiram manter o seu caminho, Cristo veio e foi vitorioso. Se não fosse por Cristo, pela vitória dele, nós não poderíamos alcançar essa justiça plena. Eu vou pedir para os meninos colocarem um trecho de um livro, Caminho a Cristo, para que a gente possa ler juntos. Nesse livro diz assim: viveu uma vida sem pecado. De quem será que está falando? De Jesus, né? Morreu por nós e agora se oferece para nos tirar os pecados e dar-nos sua justiça. Se vos entregardes a ele e o aceitardes como vosso Salvador, sereis então, por pecaminosa que tenha sido vossa vida, considerados justos por sua causa. O caráter de Cristo substituirá o vosso caráter e sereis aceitos diante de Deus, exatamente como se não houvesseis pecado. Se a gente conseguir entender esse trecho desse livro, a gente consegue ter a paz suficiente de entender que mesmo com a quantidade de pecados que nós temos, que nós já cometemos, se a gente entregar eles na mão de Deus, ele vai considerar como se nós nunca tivéssemos pecado. Deus deu o primeiro passo. Em 1 João fala: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ele deu o primeiro passo. A parte mais difícil, ele já fez. Ele nos amou mesmo nós sendo pecadores. Lembrando que ele não ama o pecado. Ele só nos ama. Quando compreendemos esse amor, então, de Deus conosco, nós passamos a ter um desejo de servi-lo, de amá-lo. E é esse desejo que traz essa santificação, que traz esses frutos. Às vezes a gente escuta algumas pessoas falando: nossa, aquela pessoa, ela é muito boa, porque olha a quantidade de coisas boas que ela faz para os outros. E às vezes algumas pessoas falam: mas isso não quer dizer nada, porque o que vale mesmo é você aceitar que você está salvo pela graça, pela fé. Só que a gente tem que entender que é um caminho que não tem outra volta para você dar. Se você está seguindo realmente a vontade de Deus, consecutivamente você vai querer fazer o bem para o próximo, você vai querer mostrar as suas boas obras. E voltando para a pergunta por que a justificação e a santificação elas são tão importantes, a justificação ela é a nossa única esperança de salvação. Por sua vez, a santificação ela é a evidência da justificação. É o que mostra realmente que você está justo, que você está justificado. Sem a justificação, nós não podemos estar na presença de Deus. Porque nossos pecados, eles nos separam de Deus. A santificação mostra que a nossa fé, ela é realmente real. É onde nós podemos refletir a obra de Deus em nós. Em Mateus diz: pelos seus frutos os conhecereis. Se eles não fossem tão importantes, a Bíblia não diria isso. E toda essa santificação, ela reflete na nossa vida pessoal, na comunidade. Quando nós vivemos uma vida transformada, existe mudança. Às vezes vocês conhecem alguém que falou que mudou, que agora está nos caminhos de Deus, e você olha para a pessoa e não teve mudança nenhuma. E a santificação é quando ela reflete. A gente precisa refletir a santidade de vida. Em Mateus 5,16, diz assim: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Para a gente entender um pouco do equilíbrio da fé
e da obra, há um erro muito comum dos cristãos de alguns acharem realmente que a gente vai ser salvo pelas nossas próprias obras. E isso é totalmente impossível. A gente sabe que é somente pela graça de Deus, por meio da nossa fé, que nós podemos estar justos diante de Deus. Mas, para a gente conseguir entender um pouquinho mais, vamos ler Gálatas 2,16. Fala assim: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Nós precisamos compreender que não é a fé que salva, é Jesus Cristo. Mas a fé, ela é o meio pelo qual a gente consegue se apegar a Jesus. Não somos salvos pela obra, mas a fé verdadeira, ela vai produzir boas obras. As obras, elas não salvam, elas testificam. Boas obras, elas são o fruto de um relacionamento contínuo com Deus. Pensando num exemplo prático, se a gente fosse ver entre a fé e as boas obras, a gente poderia pensar em uma simples árvore. A parte das suas raízes, que é a parte que não fica visível, mas que é realmente a base para a sustentação daquela árvore, seria a fé. Enquanto isso, os bons frutos que aparecem ali, bonitos, que refletem realmente a parte visível da árvore, seria as obras. Então, a fé é importante? Muito. É a principal. Mas os bons frutos, eles acontecem por conta de uma base bem estruturada. A gente percebe que isso é consequência. Vai acontecer de qualquer maneira se seguirmos da forma correta. A partir do momento que a gente vê sobre justificação e santificação, a gente tem que pensar numa mudança de vida. Em 1 Tessalonicenses fala assim: pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Que nós nos abstenhamos das coisas ruins para poder viver uma vida santa ao lado de Deus. Está na Bíblia. A vontade de Deus é a nossa santificação. Os escritores da Bíblia, eles falam muito sobre as santificações dos cristãos, né? E tem uma parte aqui que, se a gente parar para pensar, realmente não faz sentido a gente só ficar confortável com a parte da justificação. Porque fala assim: se a nossa justificação, né, nossa declaração como justo, não conduzir a nossa vida à santificação, então não estamos revelando os frutos da verdadeira fé. Se a gente parar para pensar, é um conjunto de tudo isso. Não adianta a gente só pensar na justificação se a gente não quiser produzir bons frutos, nem nada, de nada vai adiantar. Nós precisamos disso juntos. Lembrando do exemplo da nossa árvore, a justificação, ela é a raiz. E a santificação, ela é os frutos. Quando nós entendemos e aceitamos o sacrifício de Deus por nós, há uma mudança real na nossa vida e não é forçada. É uma mudança que vai acontecer sem, ao menos, a gente perceber. E em 2 Pedro 3,18, ele nos acalma um pouco mais para esse processo da santificação. Diz assim: pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. A santificação é um crescimento. O novo cristão, ele se assemelha ali a um bebê, que precisa de todo um processo de crescimento na graça, que é o desenvolvimento, então, do caráter cristão. O caráter cristão, ele é desenvolvido com o tempo. A gente não entra no tanque batismal, se batiza e quando volta das águas, pronto, a gente é um cristão exemplo. Não,
é um crescimento. Em 2 Pedro diz, antes crescei na graça. Então, a gente tem que entender que nós temos um processo a ser seguido, mas nós não podemos nos relaxar e achar que tudo bem, a gente está vivendo isso e com o tempo a gente vai conseguir o caráter de Cristo. A gente tem que entender que o tempo é hoje. A partir do momento que a gente sabe a verdade, que a gente entende o que a gente precisa para a nossa vida, nós precisamos começar a agir. O seu crescimento na graça, ele não qualifica a sua salvação, como a gente já viu aqui. Mas, se o cristão ele não crescer na graça, isso pode sim deixar a sua salvação em perigo. Mas como será? Meu crescimento não ajuda para a graça, para a salvação, mas se eu deixar de crescer também, a minha salvação vai estar em perigo. Quando nós estamos ligados ao Salvador, nós devemos crescer constantemente. Quando nós temos um exemplo no dia a dia mesmo de pessoas que a gente olha e fala, nossa, eu queria muito ser como essa pessoa. Quando a gente foca nisso, a gente começa a cada dia mais tentar se parecer mais com essa pessoa e, consecutivamente, crescer ali na sua vida pessoal, profissional, aonde seja o âmbito do seu exemplo. E a mesma coisa acontece com Cristo. Se nós nos apegarmos a Ele, tivermos essa comunhão, nós começamos a ter esse crescimento da graça constante e sem nem percebermos às vezes. Muitos de nós tentamos vencer o pecado pelas nossas próprias forças. Nós já vimos aqui que todos nós somos pecadores, que Deus nos ama apesar de sermos pecadores, mas muitos de nós resistimos, tentamos não pecar, mas usando só as nossas forças, sem pedir auxílio de quem realmente consegue nos tirar do pecado. E quando a gente faz isso, a gente está travando uma batalha que já está perdida, que nós não podemos conseguir, porque a gente não está com Deus do nosso lado. E em Tiago diz assim, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O primeiro passo é a gente se sujeitar a Deus. Depois, a consequência é Satanás se afastar. Quando ele começa a tentar, e ele vê que não tem mais solução, ele não vai continuar. Ele vai fugir. E como que eu posso, então, colocar todos esses ensinamentos de justificação, santificação, em prática na minha vida? Eu preciso aceitar, primeiramente, a justificação da fé. Nós não podemos entrar no processo de santificação se não entendermos que Cristo nos salvou através do seu sacrifício e que Ele já nos considera justos perante Deus. Primeiro, nós temos que entender isso. Depois que conseguirmos entender isso, a gente pode começar o processo de santificação para reconhecer que eu sou uma pecadora sim, mas que eu preciso confiar em Deus para seguir a minha jornada ao lado do Salvador. Em 1 João diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A gente não pode sair pensando, tá bom, então, eu posso pecar, porque depois que eu pecar, eu posso vir aqui e está escrito aqui que Ele é justo para nos perdoar e Ele vai me perdoar de novo. Não pode ser esse nosso pensamento. É verdade que nós somos salvos pela fé, mas nós temos que entender que Deus salva os seres humanos, sim, mas não em pecado. Ele salva dos nossos pecados. O pecado ele é a transgressão da lei. E a partir do momento que a gente está em pecado, a gente não pode achar que a gente está sendo ainda justo por Deus através de Jesus Cristo. Devemos permitir que Deus nos trabalhe na nossa vida através da santificação. Às vezes a gente quer que o Espírito Santo faça toda a parte dele e que a gente fique só esperando acontecer os milagres na nossa vida. Mas precisamos fazer a nossa parte, que é através do diário de oração, o compromisso na igreja,
o pertencimento numa convivência cristã com pessoas que pensam da mesma maneira que a gente para poder nos fortalecer e então assim conseguir pregar para mais pessoas. O mais importante nesse processo todo é confiar em Deus. Nós não podemos nos desanimar com as nossas falhas. Nós já entendemos que nós somos pecadores, que nós temos que pedir perdão pelos nossos pecados, mas se amanhã vocês vierem a pecar de novo, que essa falha a gente não possa entender que a gente não consegue ou que todo dia a gente tem que pedir para Deus algo diferente. Nós precisamos entender que vão ter falhas no meio do caminho, mas que a jornada de Deus, ela promete uma vida eterna e sem pecado nenhum. Que lá na frente a gente vai ver o fruto de todo esse processo, que pode ser dolorido, pode ser cansativo muitas vezes, mas que ele traz um benefício maior quando a gente começa a ver os resultados. Se nós pararmos para pensar, e na Bíblia diz assim: corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. Nós temos que parar para pensar que o nosso objetivo de vida, as nossas frustrações, nós temos que colocar ao lado de Jesus, sempre com Ele, para que a gente possa seguir nesse processo. E tem uma ilustração que diz assim, que em uma pequena vila tinha um rio, que ele era muito largo, muito profundo, e que ele dividia 2 lugares. Um lugar que era muito ruim de se viver, horrível, e o outro lado que era perfeito, que abrilhantava os olhos quando aquelas pessoas viam. Só que tinha um problema. O que unia esses 2 lados era uma ponte que estava totalmente destruída. Era uma ponte velha, uma ponte que não trazia segurança nenhuma para as pessoas que olhavam. E, além disso, existiam várias histórias de pessoas que já tinham atravessado aquela ponte e tinham se machucado ou então até caído e foram mortos através dessa queda. E então, um dia, um viajante chegou nessa cidade e ele ficou sabendo sobre a grandiosidade que tinha do outro lado daquela ponte. E ele ficou muito animado. Ele falou: eu preciso conhecer esse lugar, eu preciso ir até lá. E todo mundo começou a tentar desanimar ele. Falou: mas esse caminho é muito difícil. Você pode chegar lá, você pode cair, você pode morrer. Você entende o perigo que é você atravessar essa ponte? E aquele viajante falou assim: não me importa, eu preciso atravessar. Aí eu vou chorar, melhor tirar a música. Eu pedi para colocar a música, mas eu sou chorona. E o sermão nem é emotivo. Oh, meu Deus. Tira a música. Por favor. Aí, meu Deus. O que acontece? Ô, Lucinha. Não consigo nem terminar a história. Que eu estava falando. E ele chegou e ele falou: não, eu tenho que atravessar essa ponte. Eu vou mesmo assim, mesmo ela sendo perigosa. E ele chegou lá. E quando ele chegou na beiradinha da ponte, ele falou: meu, realmente é perigosa. Será que eu vou conseguir atravessar? Será que eu realmente vou conseguir chegar do outro lado? Mas ele foi. E quando ele chegou lá, ele viu um construtor que estava ali do lado. E ele virou e falou assim: você está pensando em atravessar? Ele falou: eu estou. Então pode atravessar, porque eu refiz a estrutura dessa ponte. E eu construí ela agora com materiais mais fortes. E ela não vai ceder. E aquele homem percebeu que para ele atravessar aquela ponte, ele precisava confiar na segurança que aquele construtor estava ali passando. E ele então foi. E a cada passo que ele dava, ele conseguia sentir mais ainda como aquela ponte estava sólida. E ele continuou atravessando, até que ele conseguiu chegar do outro lado, onde ele poderia viver uma vida muito melhor, uma vida muito mais bonita do que ele estava vivendo, por conta dele ter acreditado naquele construtor. Nós podemos ver nessa história que nós somos como os viajantes. A gente entende que a gente tem limitações.
que o caminho, às vezes, pode ser perigoso, pode aparentar que não é o melhor caminho a ser seguido, porque vamos ter dificuldades, vamos ter que abrir mão de certas coisas. Mas a gente tem que lembrar que a ponte que foi construída ali foi construída por um construtor que estava simbolizando Jesus Cristo na nossa vida. Onde, de alguma forma, ele pode nos oferecer que possamos alcançar essa salvação eterna que ele nos dá. Devemos acreditar que, ao confiar em Cristo, assim como aquele viajante confiou no construtor, nós recebemos de presente uma obra redentora, uma justificação de Deus que vai ser eterna. Não precisamos nos preocupar com nossas imperfeições, com nossos pecados, com tudo que passamos até chegar aqui. Porque nós temos que ter fé em um Cristo que vai limpar tudo de ruim que você fez, se você depositar isso nas mãos dele. Devido à graça que Deus nos concedeu com a morte de Jesus, há mais de 2000 anos atrás, nós podemos ter a certeza, a plena certeza, que nós temos a dádiva da vida eterna. E hoje, eu queria perguntar para vocês, se vocês já aceitaram na vida de vocês esse presente, essa justificação pela fé. Você aceitou que você agora é justo perante Deus por conta de um sacrifício feito por Jesus? Você está disposto a viver um processo de santificação, um processo que pode ser dolorido, que vai haver falhas no meio do caminho, mas que vai ser um processo lindo de se viver, porque vamos viver isso ao lado de Jesus. Que possamos caminhar com Cristo, então, o tempo todo. Assim como Enoque já fez algum dia, que nós possamos ter a certeza que, se caminharmos com Deus hoje na nossa vida, poderemos caminhar com Ele eternamente. Que possamos sair daqui hoje com esse desejo. E eu